Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como eu sempre falo, né? Não é fácil a gente trazer a palavra do Senhor. Eu estava vindo, estava fazendo um bico, né? Aí saí do serviço, estou vindo embora. Primeiro já me deu uma dor assim nas costas, que eu falei, pronto, agora eu não vou conseguir ir para a igreja. Falei, está repreendido em nome de Jesus. Aí estou descendo e virei o pé, quase que eu caí. Aí o ombro do Senhor falou para mim assim, nossa, cuidado, quase quebrou seu pé. Eu falei, está repreendido, Satanás, sai fora. Porque quando a gente se levanta para fazer algo para o Senhor, né? O inimigo ele tenta, mas ele não consegue, porque ele é derrotado em nome de Jesus, amém? Eu vou estar lendo aqui Gênesis 27. Primeiro. Nós vamos ler bastante, viu, igreja? Porque eu li, reli, né? E a gente tem que buscar, né? Porque não, o Senhor, ele fala com cada um de um jeito, né? Então a gente tem que buscar discernimento, né? E eu vou estar lendo aqui, tá bom? Eu leio um, a igreja leu outro até o final. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. Os dois é igreja. E ele disse, eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Próxima igreja. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso, para o teu pai, como ele gosta. Para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura não me amalvará o pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição, e não pensam. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai, traze-nos. Próxima igreja. E foi e tomou-os e trouxe-os a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a mistura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho.
foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come na minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isso? Então cedo achaste, filho meu. E ele disse: Porque o Senhor teu Deus mandou ao teu irmão. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. E então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, e apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Já começou o engano aí, né? Ele querendo já trapacear. Mas Deus, ele, como que eu posso falar? A gente pode enganar o homem, né? Mas Deus a gente não engana. Mas aqui teve uma recompensa, né? Vamos continuar. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Próximo. És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Pensa, né? Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. Próximo. Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Assim, pois, te devem da terra, da mudança de trigo e de moço. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti, se Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoam, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém? Só até aqui, vamos nos assentar, que daí eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Amém, igreja? Aqui a palavra do Senhor, eu vou estar lendo Gênesis 25 para poder, é uma palavra conhecida, mas para podermos entender, né? E Abraão tomou outra mulher. Aqui, Isaac era casado com Rebeca. Rebeca era estéril. E aí ele foi, orou ao Senhor e pediu, né? Pediu para que Deus concebesse no ventre da Rebeca, né? E aí aqui, ó. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Aqui o que acontece? Dentro do ventre
ela já estava grávida de gêmeos, né? E aí ali dentro do ventre, imagine a pessoa, né? Eu fiquei sentada, eu fiquei olhando para minha barriga, eu falei, pensa, eu grávida e as crianças brigando dentro de mim, né? Gêmeos, lutando, nunca aconteceu isso. Mas desde o ventre da mãe, e eles já lutavam, porque um queria sair, eu creio que um queria sair primeiro que o outro, né? E ali ela pegou e ela não entendia. E aí ela foi e consultou ao Senhor. E o Senhor disse a ela, né? E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. O maior servirá o menor. Então aqui Deus já tinha feito essa promessa, já tinha conversado com ela o que iria acontecer, né? Foi no vídeo. E aí E aí se cumpriu os dias, né? Para ela dar a luz aos gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo o corpo, como o vestido dele o corpo dele era todo peludo. Eles eram gêmeos, mas eram diferentes um do outro, né? Um era ruivo e o outro era o corpo todo liso. E depois saiu seu irmão, agarrado no calcanhar dele, né? Então, por isso que eu falo, eu imagino, né? Eles brigando, né? Um saindo e o outro grudando no calcanhar e puxando. Não, deixa eu. Não, primeiro eu, depois vai você. Não, primeiro eu. Então, quer dizer, desde essa época, eles já estavam, desde neném, né? Eles já estavam brigando para ver quem que iria sair primeiro. E aí, passaram-se o tempo, né? Eles cresceram. E aí, Isaac, ele já estava velho, como diz a palavra, né? Ele já estava velho e aí ele tinha que passar a primogenitura dele, que naquela época, desde a época de Abraão, que Abraão passou a primogenitura dele para Isaac, né? E Isaac, como já estava velho e já sabia que ia morrer, ele tinha que passar a primogenitura dele. E ali o que aconteceu? A Rebeca, como ela gostava muito de Jacó, ela gostava muito de Esaú, como ela gostava muito de Jacó, porque Jacó ele era mais caseiro, ele gostava de cozinhar, e Esaú não. E o Isaac gostava mais de Esaú, porque o Esaú ele gostava de caçar, ele gostava do campo, ele gostava de outras coisas, mas uma coisa, ele não ligava para as bênçãos, né? Ele queria saber das coisas materiais, mas as bênçãos espirituais ele não queria saber. E aí, desde o ventre já tinha sido feita essa promessa desde da barriga, né? Assim como diz a palavra do Senhor, que Ele nos escolhe desde o ventre das nossas mães, né? É que Ele nos escolhe. Então, não adianta a gente ir para a direita e nem ir para a esquerda, porque Deus ele já nos escolheu. Deus ele já nos viu desde o ventre das nossas mães. Então, Ele já sabe o que vai acontecer, né? Nas nossas vidas, assim como aconteceu na vida deles, né? E aí, a Rebeca, com o jeito dela, né? Ela escutou o Isaac falando das bênçãos, que ele ia abençoar Esaú. Ela resolveu dar um jeitinho, né? Tipo, vou conversar com meu filho e aí eu vou dar um jeitinho. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Para Deus. Mas a gente sabe que às vezes Deus ele faz, ele pode até fazer, mas às vezes demora até um tempo, né? Então, às vezes a gente tem que entregar tudo na mão do Senhor e deixar na mão dele e confiar que Ele vai fazer. Não adianta a gente querer dar um jeitinho,
Mas aqui, esse jeitinho que ela deu certo, né? Que ela fez. Então aí ela conversou com o filho dela, né? Como ela preferia que ele tomasse conta, que ele recebesse as bênçãos do irmão. Então ela conversou com ele e falou: ó, você vai lá no campo, pega uma caça, traz que eu vou fazer o guisado do jeito que o seu pai gosta, porque ele tinha um jeito especial, né? Por isso que ele gostava muito do jeito do Isaac. Então ele gostava muito de tempero, forte, essas coisas assim, né? Então a Rebeca foi, conversou com ele. Ele falou: mas mãe, de primeira instância, ele já tinha eu não digo uma trapaça, né? Mas ele aproveitou o jeito que o irmão dele estava, que ele estava cansado, veio e falou sobre a primogenitura dele. O irmão dele chegou cansado, com fome, aí falou assim: eu quero comer dessa sua comida, deixa eu comer dessa sua comida. E ele virou para ele e falou assim: só se você me vender a sua primogenitura. E aí o que acontece? Ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. E aí, trazendo para os nossos dias, né? Se nós abandonarmos o Senhor, trocarmos o Senhor para buscar as coisas lá fora, né? Nós estamos trocando a nossa salvação, né? A nossa salvação, deixando a nossa salvação para trocar pelas coisas do mundo, né? Era isso que Deus colocava no meu coração, porque o prato de lentilha, né? Você vai atrás de outras coisas, vai adorar outros deuses, vai fazer o que o mundo gosta e não vai servir ao Senhor. Então devemos olhar para o Senhor, né? Porque foi Ele que nos chamou. Então já começou desde aí, porque Jacó ele gostava, né? Ele queria, de qualquer maneira, a primogenitura. E ali ele pegou e fez isso com ele. Aí, na segunda vez, ele tinha, o Isaac chamou Esaú, aí falou para ele ir lá, pegar uma caça, fazer um guisado para ele, né? E aí, para ele poder comer, para ele poder abençoar Esaú. E aí Esaú foi, e o Jacó foi e fez essa trapaça aí com ele. Foi ele e a mãe dele, né? Aí, vou ler aqui. Aqui, ó. A vontade de Deus era que Jacó fosse abençoado. A bênção que fala aqui é as bênçãos de Abraão, quando Deus diz: farei de ti uma grande nação. Então a Rebeca, ela estava confiante antes mesmo de nascer dessa promessa. E aí ele foi e enganou o pai dele fazendo essa trapaça, né? Esse guisado. Mesmo assim, ele abençoou ele. Eu vou estar lendo aqui, que o vento não colabora, né? Eu vou estar lendo aqui o versículo, o capítulo 27. Do versículo 32. E disse-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Quando ele chegou, né, perto de Isaac, porque Isaac, mesmo ele queria ter certeza, porque ele não estava bem, então ele queria ter certeza se era o filho dele mesmo. Ele conhecia, ele era peludo, então ele falou,
E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. A voz era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento. Aqui já é a parte que ele já tinha dado a bênção para o Jacó. Então, quando Isaque chegou para pegar a bênção dele, ele já se estremeceu. Ele falou assim: e agora? Né? Eu creio que ele deve ter ficado assim, estremeceu, né? Que nem fala ali, ó. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe, e comi de tudo antes que tu vieste? E abençoei-o, e ele será bendito. E aí, aqui, o Esaú ouvindo, ele falou: meu Deus, tipo assim, não foi eu, foi meu irmão. Então pensa, ali eu penso assim, já foi uma traição, porque ele roubou a primogenitura desde aquela vez que ele já comprou, né? Enganou, falando: você jura que você me dá, né? Então desde aquela vez ele já roubou a primogenitura. E aqui, porque ele se fez passar por Esaú, mas não era Esaú, era Jacó. E aí Esaú ficou muito bravo com ele, por ele ter feito isso. E aí ele chegou para o pai dele e falou assim: mas o senhor não tem mais bênção para me dar? Aí ele veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse a ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste nada para mim? Nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido, que te farei, pois agora, meu filho. E disse Esaú a teu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Então pensa, né? Ali eu fico imaginando assim: ele lá pegou a caça para o pai dele. Quando chegou, o outro já passou à frente dele e pegou a primogenitura dele, né? Que seriam as bênçãos que Deus tinha preparado, né? Mas nós trazendo para os dias de hoje, é igual eu li, né? As bênçãos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ou seja, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos e adorou encostado à ponta do seu cajado. Pela fé. Então, o que eu tiro, né? Às vezes, nós, para conseguir algo, às vezes a gente quer dar um jeitinho, né? Como eu falei, dar uma ajudinha para o Senhor. Aqui, nesse caso, ainda que deu certo, porque mesmo assim, o Isaque abençoou Jacó, né? Mas depois houve consequências, né, de tudo isso, porque ele foi para a terra lá do tio da Rebeca, né? E o tio dela enganou ele. Então, o tio dele enganou ele
E aí fez ele casou com uma e trocou. Então, do mesmo jeito que ele fez para o irmão dele, ele pagou lá na frente. Mesmo ele recebendo as bênçãos, ele pagou do mesmo jeito. Então, e aí ele foi, isso mesmo, pai de 12 tribos, que são, aqui ó, Jacó se tornou pai de 12 tribos de Israel. Os meios usados não foram corretos, mas mesmo assim ele foi abençoado. Mas mesmo a gente sendo abençoado, o que a gente faz, através das nossas escolhas, sempre tem as consequências, né? Não adianta a gente querer dar um jeitinho, querer passar na frente do Senhor, que lá na frente Ele vai nos cobrar. Não adianta a gente querer falar, eu vou fazer da minha vontade e entrega na mão do Senhor e mesmo assim tira. E falar, eu vou fazer do meu jeito, está demorando, a bênção está demorando, então eu vou fazer do meu jeito. E não é assim, com Deus não é assim. Nós temos que entregar tudo na mão do Senhor, confiar que Ele vai fazer e não a gente dar o nosso jeitinho, né? E assim foi na história, né? E mesmo igual eu falei, mesmo ele recebendo as bênçãos, ele teve as consequências dele lá na frente, porque ele foi enganado também. Assim somos nós. Não adianta a gente falar, peraí, que já que eu vou receber a minha bênção, então eu vou acelerar o processo e vou acelerar um pouquinho para ver se Deus faz mais rápido. Mas não, tudo é no tempo do Senhor, né? Igual fala em Eclesiastes 3, tudo tem um tempo certo, né? No momento certo, Deus ele já ia abençoar ele desde o ventre da mãe dele, ele já ia receber a bênção, porque já era, desde que ela engravidou, já era um propósito de Deus abençoar Jacó. Mas ele quis fazer da maneira dele, né? A mãe dele conversou com ele, e aí enganaram Isaac para poder receber a primogenitura. E não é assim. Nós não devemos enganar o Senhor, porque às vezes a gente acha assim, eu vou fazer, deixa eu dar uma ajudinha para ele, que ele não vai ver, mas Deus está vendo. Deus, ele sonda, ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração. Então ele não vai fazer nada que venha nos tirar da presença dele, ele não vai fazer nada para que a gente, lá na frente, a gente se arrependa, né? Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável aos olhos dele, né? Que nós venhamos ser verdadeiros na presença dele, né? Ao dobrarmos os nossos joelhos e pedir para ele, né? Que nós venhamos nos quebrantar diante da presença do Senhor, né? Que nós venhamos buscar o Senhor verdadeiramente de coração e entregar. Quando fala em Salmo 37, 5, eu sempre falo esse versículo porque às vezes é difícil, né? Com as provas que a gente passa, entregar na mão do Senhor. Às vezes aquilo que a gente acha que para Deus não é possível, para Deus é impossível, para nós, olhando, né? Nós não iremos conseguir fazer, mas para Deus tudo é possível, né? Porque Ele é o Deus das causas impossíveis, né? Então, por isso que, olhando, a gente acha assim, ninguém dá nada para mim, ninguém liga para o que eu falo, mas não é assim que Deus vê, né? Deus, Ele conhece, igual eu falei, Ele sonda os nossos corações, porque na hora certa, quando Ele quer, Ele vai lá, Ele busca e traz a pessoa de volta para a casa dele, né? Então, que nós venhamos olhar somente para o Senhor, que nós venhamos não querer dar um jeitinho, né? Para Deus fazer alguma coisa para nós, que nós venhamos fazer as coisas verdadeiramente e que, se tiver que entregar na mão do Senhor, como diz, nós vamos, igual ao Salmo 40, que nós venhamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai fazer. Que nós venhamos, igual foi a palavra de abertura, Salmo 121, olhar para os montes, venhamos entregar, olhar somente para Jesus, devemos buscar Ele, pedir para Deus sabedoria, discernimento
Pedir para Deus nos dar direção. Igual Moisés falou, se a tua presença não for, eu não irei. Então, para onde Deus nos guiar, nós devemos ir na vontade dele. Se for a vontade dele, nós iremos. Se ele for, nós iremos. Se a presença dele estiver conosco, nós iremos. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas vão ao Senhor.